Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o engenheiro Antônio Cortes e hoje eu estou passando aqui rapidinho para falar a respeito de uma dúvida muito frequente que chega para nós aqui na Cortes sobre o estoque de fertilizantes na fazenda. Qual a melhor solução para guardar esse tipo de produto? Será que eu faço baias ao ar livre ou será que eu faço um armazém? No decorrer desse vídeo eu vou dar algumas dicas de atributos que o seu armazém tem que ter e vou falar alguns prós e contras da armazenagem em barracões ou em baias ao ar livre, e aí eu vou deixar vocês tirarem suas próprias conclusões. Mas antes, roda a vinheta aí. A primeira coisa que eu tenho que saber é qual tipo de produto que eu vou guardar no meu armazém e em qual quantidade. Se eu vou guardar, por exemplo, fertilizantes do tipo super simples, se eu vou receber produtos nitrogenados, como eles vão ser entregues, se eles estão em bags, embalados, se vai ser um produto a granel, porque tem produtos que, dependendo do tipo de embalagem ou do tipo de composição química, ele é mais suscetível a danos por umidade ou menos suscetível. Então isso aí vai fazer toda a diferença na hora de eu pensar se eu vou deixar ele exposto embaixo de uma lona lá na minha lavoura ou do lado de fora, ao ar livre, ou se eu realmente não vou escapar de ter uma estrutura com telhado e fechamentos laterais totalmente estanque. Composição do piso do armazém. É muito comum se ver por aí em armazéns de fertilizantes o piso ser de chão batido, de solo natural ou de cascalho compactado. Por um lado é uma solução muito barata, não se fazer um piso de concreto, mas por outro lado, você tendo um piso com solo natural, geralmente quando você tem um produto a granel numa baia de adubo, você vai fazer a retirada desse produto com uma pá carregadeira, e com o tempo, gradualmente essa pá carregadeira vai retirando parte do material do piso, que é um solo, ele é mais macio, mais mole, e aí ele pode acabar revelando elementos estruturais importantes como viga baldrame e blocos de fundação. E aí ele pode também, com o tempo, ir raspando essa pá nesses elementos de concreto, causando fissuras, causando danos e aí comprometendo a estrutura do armazém como um todo. Seguindo nessa mesma linha de pensamento, imaginando que eu tenho lá uma pá carregadeira que vai sempre pegar o meu produto a granel na minha baia, ela vai gradativamente forçar os elementos estruturais do armazém, porque ela empurra em partes, ela empurra o material a granel, ela vai forçar os elementos estruturais do armazém e ela também pode fazer a raspagem de elementos importantes como o fechamento de alvenaria, por exemplo, ou os pilares de concreto. E aí eu tenho que imaginar que eu teria que ter um bloco de sacrifício de concreto armado, de alta resistência, em frente a essa minha estrutura e totalmente independente. E aí esse bloco, com o tempo, ele vai ser danificado pelo movimento dessa pá, dessa máquina, mas não vai afetar a minha estrutura, porque não é um elemento de sustentação estrutural do armazém. E aí o que eu faço? Eu faço a demolição desse elemento, desse bloco de sacrifício, e aí eu construo outro bloco de sacrifício, e aí eu vou renovando sem precisar alterar ou fazer qualquer tipo de reforço na minha estrutura. Todos os elementos estruturais, como vigas e pilares, eles têm que ter um recobrimento de armadura, que é o concreto que fica por cima da armadura antes da parte externa do elemento. Esse recobrimento ele tem que ser maior do que das estruturas convencionais, porque os fertilizantes geralmente utilizados na agricultura, eles são produtos extremamente corrosivos e danosos à nossa estrutura, e eles penetram, eles soltam alguns gases que penetram nas microfissuras do concreto, atingindo as armaduras e aí causando um dano e comprometendo o elemento estrutural. Assim, se eu tenho um recobrimento de armadura, um recobrimento de concreto maior do que o convencional, eu diminuo a probabilidade de acontecer esse tipo de problema. O concreto utilizado nos elementos estruturais desse armazém tem que ser um concreto de alto desempenho e com alto controle de qualidade em sua fabricação. Então não é interessante fabricar esse concreto na fazenda, ao menos que você tenha uma usina de concreto, porque muitas vezes nós temos que nos utilizar de aditivos para deixar uma boa relação de água-cimento, deixar um concreto mais denso e menos poroso. Assim,
você vai ter menor probabilidade desse produto se infiltrar e causar danos tanto no concreto quanto no aço que está dentro dele. Nós temos que ter cuidado com a porosidade dos materiais utilizados no armazém como um todo. As superfícies lisas, elas sempre são mais interessantes porque eu não vou ter ali acúmulo de produtos corrosivos. Nós devemos evitar elementos metálicos expostos nesse nosso armazém. Então não é recomendado fazer estruturas metálicas, ao menos que você tenha uma proteção especial sobre ela, porque as estruturas metálicas são as que mais sofrem em contato com esse tipo de produto. Nunca se esqueça de pensar muito bem nas máquinas que vão operacionalizar o material dentro desse armazém. Se eu tenho, por exemplo, uma pá carregadeira que precisa carregar ou descarregar um caminhão que está dentro do armazém, eu tenho que pensar num pé direito livre suficiente para a operação dessa máquina e em vãos com um tamanho suficiente para essa máquina poder manobrar, pegar o produto, colocar em cima da carreta ou descarregar esse produto aí. Para tudo, pessoal, muito importante. Nunca utilize algum armazém da sua fazenda que não foi construído, concebido para armazenagem de fertilizantes. Isso aí chama-se desvio de função. Se você pega, por exemplo, um armazém de máquinas ou algum outro armazém e utiliza ele para estocar o fertilizante, esse armazém está com os dias contados. Porque muito provavelmente esse armazém não tem nenhum desses quesitos que a gente falou até agora e esse produto que você vai colocar dentro dele vai fazer a corrosão da estrutura, vai comprometer a estrutura e vai acabar com a longevidade desse armazém e muito provavelmente você tem que fazer uma manutenção muito antes do tempo. Bom, seguindo todas essas recomendações, vocês vão perceber que o custo construtivo desse armazém específico para fertilizantes, ele vai ser mais alto do que a construção do armazém convencional. Isso quer dizer que aí você vai ter que fazer uma conta própria de custo-benefício. Será que vale a pena realmente esse produto que eu tenho, eu construir uma estrutura específica para ele, para armazenar ele? Qual vai ser a perda que eu vou ter desse produto e qual vai ser a vantagem que eu vou ter guardando ele numa estrutura como essa? E aí, se você chegar à conclusão de que não deve construir um armazém específico para os seus fertilizantes, aí podemos pensar na outra opção, que é a baia de adubo ao ar livre. Essas baias geralmente são construídas com madeira, pode ser toras de eucalipto ou tábuas, por exemplo. Você faz a fixação dessas toras como se fossem pilares e aí a gente vem colocando toras ou tábuas no sentido horizontal, fazendo o limite da baia. Aí sim, para essa baia de adubo eu posso fazer um piso com um cascalho compactado, porque a máquina tirando o solo gradativamente, ela não vai expor nenhum material que não seja a própria madeira que já está exposta ao meio. E aí, para tornar essa baia quase que totalmente estanque, é interessante colocar lona pela parte de baixo e lonas na parte de cima também, protegendo esse material. Lembrando que eu vou fazer a retirada dessa lona para tirar o meu produto, depois eu vou fazer a colocação dessa lona novamente. Lógico que eu vou ter um custo de manutenção, de repor o cascalho de baixo, fazer a substituição de algumas madeiras e trocar a lona que vai rasgar com o tempo. Uma solução bem menos comum, mas muito interessante, é a utilização de madeiras engenheiradas para a construção do armazém. São elementos de madeira, com madeira laminada colada, por exemplo, que tem alta resistência. Esses elementos podem ser utilizados para a composição dos pilares, das vigas, dos arcos da estrutura do telhado e também nos fechamentos. E a madeira, assim como aquela utilizada nas baias ao ar livre, ela não é suscetível à corrosão pelo adubo, pelo fertilizante que está dentro desse nosso armazém. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? A sua situação é muito diferente da que nós falamos aqui? Se ficou alguma dúvida, pode escrever nos comentários que nós teremos o prazer de respondê-los. E se gostou de verdade, já sabem, né? Curta, compartilhe, siga nossas redes sociais, @CortesEngenhariaAgro, e até o próximo vídeo. Um abraço a todos!